No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Você está no De Carona com Cleiton, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o grande questionamento: Jesus é Deus? O trecho que eu acabei de mencionar aqui é retirado do Evangelho de João, capítulo 1. Já com este trecho, nós conseguimos identificar que não precisamos de muita interpretação, não precisamos de muita teologia. É bem literal o que está escrito. Não há dúvidas, não há questionamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus é este Verbo. E tudo foi feito por meio de Jesus. No livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, relata a criação do mundo. E o mundo ele é criado por Deus por meio de um verbo. Deus disse que haja luz. Deus disse que haja luzeiros. Deus disse, Deus disse, Deus disse. E o Evangelho de João, capítulo 1, reforça: o Verbo era Deus e tudo foi feito por meio do Verbo. Então, se você me perguntasse se Jesus é Deus, eu responderia com toda a convicção do mundo e sem medo de errar: sim, Jesus é Deus. A Bíblia nos prova isso. Não é só o livro do evangelista João, do Evangelho de João, que mostra isso. Esse é um dos mais literais que tem. É um que não precisa nem se aprofundar na teologia para conseguir entender. Ainda continuando no livro do Evangelho de João, Jesus também, ele relata que Jesus também fala em João capítulo 10, versículo 30: eu e meu Pai somos um. O próprio Jesus que fala aos judeus, aos doutores da lei: eu e meu Pai somos um. Então são elementos concretos de que Jesus, ele é Deus. Que nós podemos entrar aí no mérito da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em que sentido Jesus é Deus? Justamente neste sentido, de ser um com Deus. Eu e meu Pai somos um. O que significa? Que a tua vontade é a minha vontade. E que a minha vontade é a tua vontade. Eles estão ligados em um elo de tão grande amor que a mente humana
não consegue processar. Jesus é sim o Filho de Deus. Mas eles são uma só pessoa. No sentido de o querer de um é o querer de outro, do outro. E neste sentido, nós conseguimos afirmar que Jesus, Ele é Deus. Disse Jesus também, quando estava conversando com os doutores da lei, quando os doutores da lei falam de Abraão, do pai Abraão, e Jesus diz: eu garanto a vocês, antes de Abraão nascer, eu sou. Ou seja, antes mesmo de Abraão ser um projeto de Deus, Jesus já existia. Porque um não existe sem o outro. Tudo foi feito por meio de Cristo. Volto a dizer, João capítulo 1. O Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus e tudo foi feito por meio do Verbo. E o próprio Jesus continua dando vários exemplos. Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a palavra. Então Jesus, Ele é verdadeiramente Deus. Não há dúvidas quanto a isso. Não é que são um único ser. São duas pessoas que se amam tanto, mas tanto que se tornam uma pessoa. Porque, como eu já falei, o querer de um é o querer do outro. É igual um casal que também é instituído por Deus. Assim, o homem deixa sua casa, sua mãe, suas famílias e se junta à mulher, e os dois não são mais dois, mas são um. Por quê? O casal, ele deve comungar dos mesmos sentimentos, das mesmas vontades. Então se tornam um. Mas você vê dois, mas se tornam um, porque o querer de um é o querer do outro. A vontade de um é a vontade do outro. Assim deveria ser. Com Deus funciona perfeitamente, mas nós somos humanos. Nós temos que buscar a perfeição, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, para fechar aqui o nosso estudo de hoje, o nosso vídeo de hoje, sobre o questionamento se Jesus ele é Deus, eu afirmo, sim, Jesus é Deus. Mediante tudo o que eu já li, mediante tudo o que eu já refleti, o que eu já estudei, eu posso afirmar, Jesus, ele é Deus. Porém, quem está assistindo esse vídeo, pode sim estudar. Não só pode, mas como deve estudar. E medite. E tire suas conclusões. Porque eu não estou aqui para impor uma verdade a alguém. Eu estou aqui para expor o meu ponto de vista e os meus estudos. Cabe a cada um refletir, meditar e pedir ajuda ao Espírito Santo para entender, porque ele é o intérprete. Então aconselho, leiam, meditem, reflitam, estudem e tirem suas conclusões. Você está no De Carona com Cleiton e esse foi mais um vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. Se gostou, deixa o like e compartilha. Vamos fortalecer essa comunidade e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas possíveis. Fui!